Cláudio. Tem outro Cláudio? Ah, o professor Neivaldo hoje aí, ó. Parceiro, Boa tarde, pessoal. Tudo bem? boa tarde. O professor falou, mas não mexeu nada, travou. Estou falando aqui com o microfone desligado. Até pode ser a conexão com a internet. Vou estar me colocando no computador. Daqui a pouco a gente se vê melhor. Beleza, tranquilo, estamos por aqui. Eu deixei a pauta da reunião para vocês lá, né? Não sei se alguém chegou a ver. E alguém consegue acompanhar pelo Google Agenda também, gente, esse convite para entrar? O alerta? Alguém usa o Google Agenda? A Elisângela usa? Quem mais? Professor Fred, professor Cláudio, Luciana não usam? Nossa, gente, aquilo ali é uma mão na roda, gente. Vocês não têm Isso é noção. verdade, professor. Facilita bastante. Ajuda muito, muito. Todos os meus horários são ali no Google Agenda. Ele manda um lembrete, né? 10 minutos para você. Ali já É um chega a sinalzinho notificação. sonoro e tudo. Isso, já chega a notificação, você sabe, eu sei para que turma que eu vou, né? Se é hora atividade, para que turma que eu vou. Às vezes a semana é muito corrida, você acaba se perdendo, né? Você decora teu horário, né? Mas tem dias que. Agora, semana que vem, nós vamos ter uma Você ainda folga. decora horário? Capaz, eu não decoro horário, não. Não tenho isso na minha Gente, vida. eu tenho uma memória, prof. Elisângela, eu tenho uma memória. Pra você ter uma ideia, eu sei o número do meu PIS. Eu sei o número do CPF do meu pai, do meu irmão. Eu sei a matrícula do talão de luz da minha casa. Gente, e até eu às vezes fico É impressionado, autista? mas eu sei. Caraca! Eu sei o número do meu É PIS autista? inteiro. Não sei. Aquela época, né? Na minha época não tinha essas coisas, né? Que tem hoje em dia. Hoje em dia, né? Acontece alguma coisa já. Ah, é autista, é isso, né? Aquele tempo não tinha. Não sei, devo ter. Boa tarde, professor Gilberto. Professora Kênia, Bruna, sejam bem-vindas, professor Gilberto. Vai falar, professor Gilberto? Somos todos ouvidos. Sim. Boa tarde a todos. Isso. Estamos aqui mais uma vez para abrir as possibilidades de aprendizagem de hoje. Ótimo, isso aí. Prof. Elisângela já foi minha cursista, né? Na primeira jornada ou no ano passado? Na primeira, na segunda eu vacilei, perdi acabei fazendo Ixi. inscrição em fundamental, porque eu fazia as duas, né? Na primeira, fiz fundamental e médio. Daí na segunda não deixaram fazer os dois, acabei ficando só no fundamental. E aí agora voltei e fiquei só no médio. Nossa, que bom. Que bom que Me retornou. arrependi. Devia ter ficado no médio mesmo, fiquei com medo de cancelar a inscrição, depois não consegui de novo, né? Aí estava muito, na época estava todo mundo muito concorrido, no fim, depois todo mundo abandonou, porque já não servia mais para PDE mesmo. Foi aquela avalanche de gente abandonando, né? Aham, tive bastante desistência. Mas que bom, quando volta é porque é um sinal bom, né? Que gostou. Eu aprendi muita coisa aqui, Michel, com vocês. Foi muito bom. Que bom, muito bom mesmo. 489. Eu tô com bem poucos profs participando dessa turma aqui. 9 é para ser 18. A prof. Maristela falou que está entrando já também. Maristela. Então, conforme eles vão entrando, gente, para eu não ser injusto, eu quero confirmar as presenças de vocês na última reunião. Tá? Eu tirei até uma foto, deixei lá. Eu não sei se vocês viram a foto que eu deixei lá no Class para vocês, no mural. Viram ou não? Deixei o link da reunião. Quando vocês tiverem assim curiosidade, entre no link, vejam o que vocês falaram. Escutem minha vozona de taquara aqui rachada também lá. É bom assim, você entrar e dar uma olhada lá nas suas contribuições na reunião, no que aconteceu. É bem, bem interessante. Volte e meia eu tô lá, olhando as minhas reuniões passadas, da primeira jornada, que a gente fica com as turmas arquivadas aqui, né? Então eu não consigo ter acesso ainda. Então, só para eu não ser injusto, eu vou abrir meu RCO aqui
Daí, da última terça-feira, né? Da nossa aula. Então, professor Cláudio, matriculado. Quem ganhou falta daí? Elisângela de Andrade. Prof. Elisângela, que a gente vai conversar depois, tá, prof. Elisângela? Tranquilo? A prof. Fabiana, mas ela me avisou, ela estava num campeonato internacional de goalball, né? Não sei se vocês já conhecia a professora Fabiana. A Elisângela que já conhece, né? Ela é árbitra internacional de goalball. Conheço o goalball, não a Fabiana, não. E Paula Ortega Perim foram esses profs que faltaram. Então, é a Elisângela, a Fabiana e a Paula Ortega, que eu preciso que fiquem aí comigo depois, tá? Um pouquinho. Eu vou começar aqui, porque já são 3h07. Não gosto de começar assim muito depois do horário aqui. Tá? Então, nós começamos hoje, então, na última reunião, pessoal, fazendo assim um apanhado, relembrando o que a gente trabalhou na última reunião. Alguém tem alguma dúvida que, tipo, foi ver a reunião depois, abriu o slide ou pensou durante a semana, mas eu podia ter perguntado isso, não perguntei. Alguém quer perguntar alguma coisa com relação à última reunião que nós tivemos? Para a gente deixar bem acertadinho? Não, olhe. Então tá bom, tamo aí, né? Professor Nivaldo aí deve estar um calor, hein? O prof tá de regata ali, ó. Gente, vocês estão vendo que eu observo tudo, então comeu alguma coisa, já vou falar, tá meio que diferente, assim, eu já pego e falo. Ia perder todo mundo. Deixa eu abrir aqui. Então, não temos perguntas? Nós vamos começar, então, hoje o planejamento 1. E eu queria, assim, ó, pedir para que, mesmo depois que termine essa reunião, vocês deem uma olhadinha no material ainda durante a semana desse planejamento 1. Por que eu estou falando isso? Porque na semana que vem, nós não teremos a continuidade dessa reunião. Né? Porque por conta do feriado, e como eu expliquei para vocês na última reunião das orientações gerais, a semana que vem nós só teremos a reunião da terça-feira, às 15 horas, não é obrigatória a participação, né? E vai ser um nivelamento tecnológico, né? Vai ser só a gente conversar sobre Meet, Jamboard, Google Classroom, o Drive, tá? Então vai ser só assim. Professor, se eu faltar semana que vem, então não vai gerar falta para vocês? Não vai gerar falta, porque a reunião da semana que vem não é obrigatória. Então, por isso que eu peço para vocês. Terminou a nossa reunião de hoje, que é esse planejamento 1. Deem uma olhadinha durante essa semana ainda, né? Na reunião, para que a gente não fique assim muito tempo, né? A gente ter a reunião hoje e nós só vamos ter a outra reunião dia 18 de outubro, tá? Que nós vamos fechar esse planejamento 1. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Então vamos lá. Hoje nós começamos então o planejamento 1, né? Ele vai da semana do dia 3/10 até 21/10, por conta daquela semana, conforme vocês viram no calendário, que nós temos o feriado, né? O feriado prolongado. E eu acho que o calendário ele é a nível de estado, né? Vocês viram que dia 13 é tirar o estudo e planejamento? É assim também nas escolas de vocês, não? Aqui no nosso núcleo, então dia 12 é o feriado, dia 13 não tem Aqui, mais. pelo menos, não sei, acho que não mudou nada, não. Então deem uma Maringá. Na olhadinha, nossa tá? não mudou não, professor Michel. Maringá, dia 13, acho que é planejamento. Lá, aqui também, professor Cláudio. Aqui a gente vai fazer estudo e planejamento sábado agora, dia 6. Acho que é dia 6. Não, eu não lembro que sábado agora. Daí dia 13 é recesso. Eu acho que então ficou Sábado, dia 8. Dia 8.
ficou acho que a cargo de cada núcleo decidir isso, então, né? Deve ter sido isso. Daí dia 12 é feriado, 13 e 14 recesso, tá? Então, o que nós vamos ver hoje, nessa primeira semana, que nós vamos falar sobre planejamento, nós vamos discutir estratégia, discutir metodologia, alguns conceitos, alguns conteúdos, né? Todos relacionados com a nossa área, com as habilidades da BNCC, né? Então, nós vamos fazer um acolhimento de 10 minutos, nós vamos para início de conversa, aí eu falo aí, cursista, nós vamos fazer algumas reflexões, momento em que vocês, né, vão abrir o microfone e conversar comigo. A propósito do Mão na Massa, nós vamos analisar 2 aulas, né, que estão dentro dos conteúdos do LRCO, inclusive dentro, assim, da época, digamos assim, para vocês usarem essas aulas lá no LRCO, e vamos, né, elaborar propostas para utilizar essa metodologia que a gente vai ver hoje, tá? Que é o Arco de Marguerês. E eu não sei se você já tinha ouvido falar, mas é uma proposta bem interessante. E nós vamos trocar depois experiências, conversando sobre essas propostas do Mão na Massa, tá? E vamos fazer o para concluir, que é um formulário de avaliação da nossa reunião que nós sempre fazemos. Que tá bem calor hoje também. Beber bastante água. Então, mais uma vez, né, só para a gente relembrar, nós passamos pela reunião de acolhimento e orientações gerais. Então, eu quero falar mais uma vez, né, tem mais pessoas aqui, mais profs aqui. Quem faltou essa reunião, né, eu quero que fique um pouquinho aqui depois que eu vou encerrar a Meet, para a gente ver como que a gente vai fazer dessa primeira reunião, tranquilo? Então, fiquem aí. Hoje nós estamos no planejamento 1, conforme eu já falei, nós vamos falar sobre jogos e brincadeiras e sobre essa metodologia de problematização, tá? Nós vamos encerrar esse planejamento 1 lá no dia 18, então por isso que tá ali aqui, vai até dia 21, né? Depois nós vamos para o planejamento 2, vamos trabalhar xadrez, que é aprendizagem mediada por tecnologias. Aí nós vamos para o planejamento 3, práticas corporais de aventura, cultura maker. E também na última, no planejamento 4, nós vamos falar um pouquinho sobre o Se Liga. Tá com dificuldade na internet, prof. Maristela? Tá ruim hoje, acabou a luz, aí a luz tá indo e voltando. Isso. É tão complicado mesmo, então, né? Vamos lá, vamos para o acolhimento hoje. Eu gostaria da participação de pelo menos 2 cursistas, tá? E assim, no decorrer das reuniões, gente, eu não queria que ficasse assim, sempre os mesmos cursistas falando, né? Às vezes no acolhimento, sempre são aqueles 2, 3 que falam. Então, vamos tentar se organizar para que todo mundo consiga falar, né? Nem que seja um pouquinho ali. E hoje aí de 2 a 3 cursistas para a gente fazer esse acolhimento. Então, nós temos ali, né, uma charge. Afinal, não sei por que a gente tem que ir para a escola. Se todo mundo diz que a vida é a melhor escola, então, para que outra? A gente não aprende tudo na vida? O que é que tem de ruim a escola da vida? E se você pudesse responder essa pergunta, qual que seria a sua resposta? Se um aluninho perguntasse para você lá, ele fizesse esse questionamento ali da charge para você no momento real, o que você responderia para ele? Por que ter 2 vidas? A vida escolar e a vida, né? A vida do dia a dia, dos afazeres, Alguém quer comentar? Vamos lá, professor Nivaldo. Não é muito fácil responder, mas as 2 escolas são importantes. A gente necessita dessa convivência com a sociedade, que é a escola da rua, ou a escola da vida, vamos dizer assim, mas na escola vem o letramento, a alfabetização, o aprendizado matemático, o pensamento lógico, comportamental, e claro que a educação sempre vem da família.
e a gente recebe alguns alunos, entre aspas, bem mal educados, principalmente no ensino médio, no qual nós estamos vivendo, e alguns são muito bem educados, de uma gentileza assim fantástica, sabe? E então, tanto uma escola quanto a outra é importante. Não dá para você desvincular. Até hoje eu não consigo desvincular uma da outra. É necessário a escola, colégio, estudo, aprendizado, busca pelo interesse, conhecimento, que isso ninguém tira de você. Ao contrário que, às vezes, na escola da vida, a gente aprende algumas coisas que talvez não coloque a gente em bons caminhos. Acredito que quem passou pela infância aí, talvez não seja como eu, mas eu tive a oportunidade de não ir para a escolaridade e talvez outros caminhos, mas eu escolhi permanecer na escola, permanecer ouvindo os professores, não fume, não beba, pratique atividade física. Olha nós aqui agora falando a mesma coisa para os nossos alunos. Eu falo, né? Acredito que todos falem também. Bom, essa é a minha contribuição. A escola não tem como desvincular uma coisa da outra. A vida, ela existe, mas a escola é importante. Eu trabalho numa escola que tem dualidade. Eu tanto já trabalhei no município, que é os pequenininhos, passando por baixo das pernas dos grandão, e eles perguntam para mim, professor, quando é que você vai dar aula para nós, os pequenininhos? Porque eu já trabalhei na Mário Mix, na escola menor, nos pequenininhos. E a alfabetização. E aí eles ficam perguntando, eu falo, olha, espera mais um pouquinho, sabe, depois do Natal, porque eles não entendem tempo, né? Eu falo, depois do Natal. Ah, tá. Nossa, mas então vai demorar. Por que vai demorar? Ah, porque o meu aniversário é perto do Natal e demora. Então é a ligação que os pequenininhos fazem. Então isso é a escola da vida. Está dentro do colégio, mas já está tendo a escola da vida ali, ok? Deixa eu deixar os outros falarem também. Passa a liberdade aí a outra. Eu só, antes do professor Ismael, né, contribuir também com a gente, é exatamente isso que eu penso. Acho que a palavra aqui não tem como você dissociar, né? A escola da escola da vida. Gente, eu não sei se vocês já conseguiram imaginar. Se os nossos jovens hoje em dia estão assim, com toda isso que a gente passa, com todo esse carinho, essa dedicação que a gente tem, imagine se eles não passassem pela escola, gente. Eles só tivessem a escola da vida, né? Aonde que esses jovens estariam? Aonde que esses adolescentes estariam hoje em dia? E olhe que a gente tem uma função e a gente contribui muito, muito com a formação desses adolescentes, desses jovens. Eu não sei se vocês conseguem mensurar isso. Então, é mais um ponto para a gente pensar, né? Quando a gente dispor essa reflexão aí também para os nossos alunos. Vai lá, professor Ismael. Você já quase falou tudo que eu ia falar, mas vamos contribuir com alguma coisa também. Aqui estou vendo a professora Bruna, minha companheira de escola. Oi, professora, tudo bem? Eu vi a professora Kênia na outra vez, a gente estudou junto na faculdade em Palmas, eu acho que é ela, não tenho bem certeza. Mas é o seguinte, eu penso, vamos falar dentro da educação física, né? A gente não precisa nem falar tanto da escola, vamos falar dentro da área esportiva que todos nós aqui. A vivência que a criança, o adolescente tem na escola em questão da educação física é uma coisa que ele não vai ter em lugar nenhum. Porque desde que ele é acolhido na escola, na aula, você ensina como ele segurar uma bola, como ele participar de um jogo, a parte vamos dizer assim, a parte de uma técnica de jogo, sair para jogos, levar ele lá para ele ter uma vivência com outras equipes, dormir no chão, levantar, tomar banho, almoçar, aquele ritual que a gente sabe. Então, só isso aí já responde quase tudo. Aquilo que você está questionando em questão, o que tem diferente da escola da vida? A escola da vida lá fora, ele pode até ter alguém que faça, que monte, mas não vai ser aquilo que é na escola, dentro de uma organização, de um bom dia, de uma boa tarde, vem cá, meu querido, vamos ver qual que é o teu problema. Então, isso tudo não tem mensuração, igual você falou, e eu acho que sem a escola, eu acho que a vida não tem condições de educar só por si, vamos dizer assim, a rua, né? Então, eu acho que nunca vai ter condições de desvincular uma coisa com a outra, né? Companheiros, se quiserem contribuir com alguma coisa na sequência, para todo mundo falar. Obrigado, gente. Obrigado, profs. Eu quero, assim, agora, agradecê-los. Nós estamos em 13 dentro dessa Meet.
e todos estão com as câmeras abertas. Quero agradecer muito, assim, porque a participação com todo mundo aqui, né, a gente se olhando e se conhecendo, ela é muito mais significativa. Alguém mais quer contribuir sobre esse acolhimento? Oi, prof. Opa! Então, na verdade, eu penso que eu estava lendo, até eu queria partilhar a matéria que eu estava lendo essa semana, né? Do desinteresse do aluno com relação à escola, né? O professor Nivaldo falou muito bem, e eu concordo com ele, não tem como dissociar, não tem como separar a escola da vida, né? E eu vejo, assim, um grande desinteresse, né? Eu coordeno um curso de formação de docente, né? Além paralelo às aulas de educação física, e a gente percebe, assim, o grande desinteresse do aluno quanto à questão, até a própria questão de ir para a docência, né? Então, assim, é até preocupante, eu diria, essa questão, assim, do desinteresse do aluno quanto à escola, quanto às coisas, os estudos, o aprendizado, e, assim, tudo é muito difícil, eles querem umas coisas muito imediatas, né? O imediatismo. Então, assim, eu acho que essa é a minha contribuição, no sentido, assim, de partilhar a preocupação mesmo, né, do desinteresse desses alunos, né, que a gente forma um homem, forma um cidadão, justamente com a escola e a escola da vida, né, e eu vejo, assim, uma negação diante dos nossos alunos quanto ao aprendizado da escola, né. É uma questão de importância e prioridades, né? A família de antigamente, por exemplo, no nosso tempo, né? No meu tempo, posso dizer assim, a família estava muito mais presente. A minha mãe, se eu deixasse uma tarefa sem fazer, ela não tinha. Minha mãe tinha até a 4ª série, né? Na época, e meu pai só até a 7ª. Mas deixasse uma tarefa sem fazer, ela já estava em cima. Hoje em dia, a escola é mais um depósito de criança, né, que o pai deixa lá, do que, olha, filho, você tem que ir para a escola, né, para você ser alguém na vida e você, né, ter um bom emprego, ter uma boa vida social. E então, por isso, é a própria família, a própria sociedade. Quantas vezes vocês chegaram lá e vocês viram um pai perguntando: vim buscar tal aluno aí. Qual série que ele é, pai, mãe? Ele não sabe. Os pais hoje em dia não sabem a série que o filho tá. Gente, isso daí é muito sério. É muito sério. E eles não têm regras em casa. Por isso o desinteresse, professora Clanice. Se eu quisesse sair, eu tinha determinado as coisas que eu tinha que fazer. Eu tinha certa responsabilidade, né? Você vai jogar bola, primeiro você tem que lavar a louça, cuidar do teu irmão, fazer isso. Era regras. Agora não. Eles não têm regra em casa, eles pensam que a escola é a mesma coisa. Então eles não têm interesse. Eles têm celular, eles têm tudo. E uma coisa que eu sempre falo, ainda mais agora nesse momento político, né? Que a política, ela começa lá, ela não é de cima para baixo, né? Ela é lá de baixo para cima. E quando eu vejo um pai dar um celular para um filho, para o pai ter paz, né? De fazer alguma outra coisa, olha, se você ficar quieto, você vai assistir TV. Se você ficar quieto, você vai jogar videogame. A criança vai colocar na cabeça que tudo na vida é a base de troca, né? Eu tenho que fazer uma coisa para eu ganhar outra. Daí o que eu quero falar das outras pessoas que agem assim, né? Que agem só na base da troca. Se eu mesmo faço assim, agora esses dias, agora final de semana, os professores já ganham muito bem pelo que fazem. Eu falei, você tem 2, não pode com a vida dos 2. Imagine se nós que cuidamos de 30. 30 é uma turma. E quantas turmas nós não atendemos, né? E aí nós somos conselheiros, nós vamos lá, como o professor Ismael comentou, né? A gente vai conversar, não fume, né? Não faça isso, não faça aquilo. Quantos e quantos, a gente perdeu a conta de quantos jovens e adolescentes
a gente já aconselhou e falou. Eu não vou parar e vou falar, deixa eu ver quem levantou a mão aqui primeiro, senão eu vou tomar muito tempo. Professor Nival, depois a professora Elisângela. Então, nessa época, eu acredito que a gente estudou praticamente na mesma época, a gente era punido se não fizesse tarefa ou se fizesse bagunça na escola, era suspensão. Então, para nós era uma punição não ir para o colégio, para a escola. Hoje é o contrário, quando o aluno fala assim, ó, você não precisa vir na escola, para ele é uma alegria, ele não quer vir para a escola. Então, essa situação aí era um problema. Hoje não pode mais, né? Você não pode punir, era com suspensão os alunos, não tem como punir os alunos com suspensão agora. Mesmo que ele faça alguma coisa errada, ele permanece lá com a gente e a gente tem que manter esse alinhamento da escola da vida e o colégio também. É isso. Tinha um livro preto na minha escola, meu Deus, um livro de advertência. A pedagoga falava, você vai ganhar advertência. Era advertência, daí depois assinava o livro preto. E vai assinar o livro preto, nossa, aquilo era um terror. A gente aprontava, né? Aprontava, a gente não era santo também. Querer só jogar a culpa nos alunos de hoje em dia, né? Mas, oi, professora Elisângela. Eu concordo também com as duas coisas ligadas, a escola da vida e o acompanhamento familiar, né, que vocês citaram. Essa semana tivemos reunião com os pais, e um pai falou, ele é assim porque eu também na escola eu nunca aprendi direito, então ele tem dificuldade, mas o filho dele não tem menor dificuldade, o filho dele tem falta de limites mesmo, ele é um menino que tem condições e rouba caneta. O tempo todo ele está roubando caneta dos colegas e foi citado isso na reunião. E o pai morreu de vergonha, né? Se tem necessidade do filho estar roubando caneta na sala de aula. E ele citou isso para não, ele fez com forma de brincadeira. Então o pai já achou uma justificativa pelo erro do filho, né? Em momento nenhum ele se opôs primeiro a fazer algum tipo de punição, um castigo, ou tá me matando de vergonha aqui perante todo mundo. Não, primeiro ele justificou. Então, ele tem dificuldade igual eu tinha na escola. Um outro caso, no noturno, um aluno que já passou em 4 escolas aqui em Paranaguá, e agora ele está na nossa escola, e nós estamos com falta de funcionários à noite, então nós estamos fazendo aquele sistema, vamos arrumar as carteiras, pessoal, vamos organizar, porque nós só temos 2 tias para ajudar, e o pessoal fala dessa forma, né? A professora pediu, ele falou assim, eu ganho R$ 1.800, não tenho por que estar aqui arrumando carteira, que não é o meu trabalho. Então, para você ver, aí eu trago isso da escola da vida, né? Da falta de educação, da falta de empatia, sei lá, tá tudo tão difícil. A professora falou, não precisa, pode sair, falou para ele, você não precisa arrumar, já que você para você é tão difícil assim, não tem problema, pode sair, é voluntário. E ele falou, não, e você está falando assim por quê? Ela falou, não, pode sair. E aí citou para ele, falou, não, eu vou lembrar disso, que você já ganha suficientemente para ajudar a colocar uma carteira no lugar, pode sair. Aí ele acho que pensou, tipo, isso pode reverter contra mim. Aí a troca, né, que a gente está falando, alguns citaram também. Ele falou, não, já que não bateu o sinal ainda, eu estou com esse tempo, eu vou até te ajudar, como se fosse assim, sabe, um excelentíssimo favor da face da terra, que ele estava fazendo uma contribuição enorme de arrumar uma carteira. Então, os valores tá muito difícil, né? Está tudo muito quebrado. A escola da vida talvez traz essa marra que a gente não está acostumado a lidar, e você tem que se pôr assim, na frente desse aluno e saber como lidar com ele, muitas vezes. A gente que é mulher, eles tentam deixar a gente acuada, sabe? De uma forma, assim, até agressiva. Eu não sei se as outras professoras têm isso, mas eu tenho alunos muito maiores que eles chegam assim com aquela o que é, sabe, assim, te peitando assim para você ficar até acuada. Mas é uma geração muito difícil. Não me lembro também na minha época da gente fazer esse tipo. A gente tinha um medo do livro preto, medo da suspensão, medo dos pais em casa, das punições, né? Família está bem distante. É isso. É o que o professor sempre falava aqui na cidade que eu morava aqui. Se o pai não quer que a escola ensine, né? A escola da vida vai ensinar o filho dele. E daí do jeitinho, né? Que vocês conhecem.
A escola da vida, ela às vezes ela é meio que impiedosa. E, gente, não sei se vocês... Olhem só o nosso grupo. Nós temos aqui pessoas de vários lugares, né? De várias regiões aqui do nosso estado. E quem que nunca teve caso na escola de aluno que roubava caneta? Você vê, a gente tá tão, né? A gente é tão diferente, digamos assim, mas as mesmas coisas acontecem em todos os lugares. Nós vivemos as mesmas realidades. E por isso que é bom a gente estar aqui junto com vocês, para a gente trocar essas experiências, né? E a gente vê que a gente não está sozinho nessa luta. Vamos lá, professor Ismael. Só, eu estava aqui elencando uns 4 pontos aqui que leva hoje a isso que a gente está comentando aqui, do desgosto do aluno na escola. Alunos hoje com 16 anos, eles acham que eles são autossuficientes para eles fazerem o que eles quiserem, a hora que eles quiserem, quando bem quiserem. Então, uma coisa que já está na hora de rever nossos políticos aí futuramente é a maioridade. 16 anos, já não tem mais, como a professora Elisângela estava falando, eles são maiores do que ela, né? Então, eles se sobrepõem, né? Chegando querendo acuar. A pandemia estragou muito, né? A pandemia deu um revés na escola que não era essa... Tinha faltas, eu lembro que até antes da pandemia tinha faltas, mas não era essa... A alegria de vir para a escola era maior. Hoje está sendo uma desgraça. Nós temos professores, bastante professores doentes. E isso reflete também na escola. Quando o professor falta, eles não querem aula com outro, eles acham que tem que liberar a aula. Então, tudo esse tipo de coisa, assim, se manda alguém... Por exemplo, um professor está de atestado, está fazendo um tratamento, que vem outro professor que não seja substituto, esse aluno ele não quer, não, eu não quero aula, assim. Ele não entende, sabe, não tem aquela empatia que quando ele falta, a gente acolhe, todo aquele tipo. Então, essa escola da vida está deixando lá fora a desejar em questão deles, vamos dizer assim, da educação deles, enquanto o local que eles estão, né? E achar que eles estão em casa. Então, não tem mais aquela diferença entre casa e escola. Eles acham que a escola está em casa e faz o que quer e tem que ser do jeito que eles quiserem, né? Então, isso também nos leva a tudo que nós estamos passando hoje em questão do aluno não querer vir para a escola mais, né? Também são pontos assim de atenção, né, que a gente tem que levar em consideração também. É isso aí, gente. Obrigado aí pela participação. Obrigado aí pelo nosso tempinho aqui de acolhimento, né? Acho que ficou bem claro, bem discutido, bem esmiuçado esse tema ali, né? Então, nós vamos aqui para o nosso início de conversa. Quero agradecer a todos aí pelas participações, tá? Nós vamos aqui para o início de conversa. Então, nós vamos ver aqui, ó. Através dos objetos de conhecimentos, que é o que nós vamos trabalhar nesse planejamento agora, jogos e brincadeiras, nós buscamos analisar um recorte aí da cultura e tecnologia para possibilitar o desenvolvimento das habilidades que relacionam com a competência 5 na BNCC, tá? Qual que é essa competência 5 aí da BNCC? Então, compreender os processos de produção e negociação de sentidos nas práticas corporais, reconhecendo-as e vivenciando-as como formas de expressão de valores e identidades, em uma perspectiva democrática e de respeito à diversidade. Então, nós vamos trabalhar muito com isso ali, ó, sobre cultura e tecnologia. Vocês vão ver que as aulas que a gente vai trabalhar hoje, essas 2 aulas, elas estão bem condizentes com esse tema, né? Com essa habilidade que nós temos que desenvolver, com essa competência, né, 5 da BNCC, e também muito se tratando da cultura e tecnologia. A gente sabe que os jogos e brincadeiras, né, a gente tem uma cultura, e agora, depois dessa revolução tecnológica, né, essa cultura dos jogos e brincadeiras, ela mudou muito. Talvez seja muito da nossa época, os jogos e as brincadeiras na rua. Eu brinquei muito na rua, muito na rua.
Hoje em dia a gente não se vê, a gente não tem mais essa cultura, né, do brincar na rua, do brincar do pique-esconde, do bulldog. Não sei se vocês já sabem qual que é essa brincadeira do bulldog, atravessar de um lado para o outro da rua sem que o outro encoste, e várias outras, né? Era vôlei no portão, que a gente brigava. E com a tecnologia, isso mudou muito, muito, muito. Então, Essa brincadeira, Michel, para nós é pai e mãe da rua. ela tem várias, né? Vários nomes, né? São bastante diferentes aí. E então é para a gente, né, esse tema, né, esses jogos e brincadeiras. E quando a gente falar assim em cultura e tecnologia, pensem exatamente nisso. Para a gente trabalhar e conseguir desenvolver, relacionar essa cultura e essa tecnologia com essa competência 5 da BNCC, então nós precisamos compreender os processos, né, de produção, negociação, nessas práticas corporais hoje em dia, em que eles só querem o mundo da tecnologia, né? Ou eles só querem ficar em frente ao celular, em frente ao computador e reconhecer e vivenciar como formas de expressão também de valores e identidades, e assim uma perspectiva bem democrática e respeito à diversidade. A gente já falou bastante sobre esse tema, né, da diversidade, mas vocês vão ver que essas aulas, elas vêm bem de encontro a essa competência 5 ali da BNCC. Tudo bem com essa competência 5 ali, BNCC? Tá tranquilo, gente? Nós vamos relacionar essa competência depois com o nosso ensino médio, tá? Vocês estão vendo ali eles disputando um joguinho ali, né, no chão? Alguém percebeu? Sabe qual que é? É alguma coisa de pés e mãos, né? Pode falar. Eu não sei o nome. Mas é aquele que vai colocando a mão, o pé, né? Twist, né? Chama. É twist? Eu também não lembrava o nome. Eu também não lembrava. Usa os pés e as mãos ali, né? De acordo com as cores ali, né? Então... Só que esse jogo tá dentro de um apartamento, tem móveis. Nós só brincava na rua, não tinha isso aí. É por isso que a gente não sabia qual que Na nossa época não existia prédio. Na nossa época a gente sabia, né, que a cidade era grande e se tinha prédio, né? Não importa se tinha 1 ou 2 prédios, a cidade é grande, tem 2 prédios. Se a foto ali fosse uns buraquinhos no chão e umas bolinhas redondas, eu saberia o que era. Eu ia falar agora, professor Nivaldo. Ia ser búlica ou bolinha de gude. Burquinha? Aí eu saberia. Gente, esses dias eu falei burquinha para os meus primos, que a gente chamava, eles deram risada na minha cara, burquinha. Ah, não foi para os meus primos, lembrei agora, eu fui para um congresso de formadores agora esses dias, falei para os outros 2 profs que eram meus colegas, né, professor também formador aqui da Educação Física do Ensino Médio, o N e o Luiz. A gente estava conversando no hotel, assim, sobre jogos e brincadeiras, e eu falei, lá na minha terra chamam de burquinha. Eles não sabiam. Eles não sabiam o que era isso, veja só. Na minha época, professor, tinha o jogo de búlica, que era búlica, gude, né? Bolinha de gude. Tinha bete-ombro, né? O bets. E o futebol de travinha, pênalti. E nós esperava a época da chuva para dar um alagado para ir brincar no alagado. Mas olha, torcia para alagar o rio lá para nós ir brincar na água. Mas olha, é brincadeira. Meu Deus. Hoje estou risado sozinho das antigas. A gente era muito feliz, gente. Nós somos muito felizes na nossa infância. E meu pai falava, aproveita essa época, Michel. Aproveita essa época, é a melhor época da tua vida. Depois é só boleto, conta, meu Deus do céu. Depois a vida... Eu fui, para você ter uma ideia, com a minha filha agora, eu fui uma vez aqui na praça, aqui em Piem, estava chovendo, e eu disse, Júlia, vamos andar na água. Uma vez na minha vida que tiramos o calçado, pensei na festa que ela fez, ela tinha uns 6, 7 anos por aí. Depois nunca mais fiz, a vida não proporciona mais esse tipo de coisa para a gente.
Então, foi a única vez, ela teve esse dia, ela falou assim, pai, lembra quando nós fomos brincar na água? E eu disse, pois é, né? Nunca mais deu certo. Não tem nem como mais, né? Você vê, eles, né, a gente peca muito com isso, né, de associar, falar um pouquinho da nossa realidade, trazer um pouquinho disso para eles, né? Para que também isso ajude eles a transformar o que nós falamos ali da competência 5 da BNCC, né? Transformar, fazer com que eles pensem um pouquinho sobre a realidade que eles vivem, né? Então, ó, no decorrer desse encontro, a gente está na parte aí do Fala Aí Cursista, né? Então, no decorrer desse encontro, para vocês considerarem de que forma nós podemos tratar as questões, tanto culturais, né, como tecnológicas, relacionadas aos jogos e brincadeiras. De que forma a gente pode fazer isso lá na nossa escola, de acordo com a nossa realidade, o nosso público, né? De que forma a gente pode fazer essa relação, relacionar os jogos e brincadeiras com as culturas e com as tecnologias também hoje em dia, né? Porque não é só a gente pegar uma brincadeira que a gente brincava lá de antigamente, da nossa cultura, digamos assim, e querer colocar para eles que vai ser meio que sem sentido. Até às vezes, por muitas vezes, vai ser até chato para eles, né? Ah, mas que brincadeira, mas... Então, a gente tentar relacionar, né, os jogos e brincadeiras de hoje em dia, das tecnologias, com essa parte mais cultural, né? E quais as vivências que nós podemos destacar para que a gente consiga desenvolver essa competência 5 ali da BNCC na nossa área de linguagens, né? Quais vivências, então, que a gente pode destacar dentro dali, né, relacionando com os jogos e brincadeiras dessa competência 5 ali da BNCC? Eu queria que vocês, né, conversassem um pouquinho, ó, podem levantar a mão ali, se alguém tem alguma sugestão para a gente trabalhar, ou pode até, inclusive, escrever no chat. Antes só de eu passar ali para o professor Nivaldo, eu deixei dentro do nosso mural do CLES, ó, tá aqui na tela, para vocês, eu já deixei os slides que eu estou usando na reunião hoje, tá? Ó, tá lá, mas caso vocês queiram também, ó, Ctrl+C, deixa eu deixar aqui, estou deixando aqui no chat da Meet também. Ah, professor, eu gostei daquela charge do acolhimento, eu quero usar com a minha turma, numa palestra. Entra na apresentação, pega lá, tá? Tranquilo, ó, tá aqui no chat da Meet. E também tá no mural do Class. Eu, inclusive, deixei uma problematização ali que a gente vai trabalhar com o Jamboard de hoje, 2 turmas, para a gente falar sobre isso. Então, né, voltando aqui para a nossa reunião, então, de que forma a gente pode tratar essas questões culturais e tecnológicas relacionando com jogos e brincadeiras, e quais vivências que a gente pode destacar, sim, para que a gente consiga desenvolver essa competência 5 dentro da nossa área ali, que é a área de linguagens, tá? Vai, professor Nivaldo. Então, só para completar aí essa parte de jogos e brincadeiras, eu mudei aqui para Aruna 2000 e alguma coisa. Então, o nosso bairro foi um dos últimos bairros que foi feito sem asfalto. Então, eu me lembro, assim, que eu morei sempre em rua sem asfalto. Então, a tecnologia demorou a chegar aqui, vamos dizer assim, a velocidade, né? Demorou a chegar. Então, quando nós mudamos aqui as primeiras chuvas, igual o professor Ismael estava falando ali, meu filho falou, pai, vamos andar de bicicleta na chuva? Vamos embora, pega a bike aí. Então, nós achávamos umas poças d'água que fazia aqui no bairro e passava com a bicicleta dentro. Meu filho atolava, caía, e a minha esposa acompanhando. Você é doido? Meu? Não, deixa brincar, deixa brincar. Surgiu o asfalto, mas brincava de tudo. Pega-pega, pé na lata, queimada, tudo brincava aqui na rua. Surgiu o asfalto. Primeiro dia que eles foram no asfalto jogar bets lá em cima, eu chegando do trabalho, eu vi a galera reunida, meus filhos lá, meu filho menor volta correndo e fala, pai, o Nicolas foi atropelado. Aí eu falei, filho, mas como assim? Ele é sério? Vem ver. Aí corri lá para cima no asfalto, o motoqueiro tinha atropelado meu filho, jogando bets. Então, aí, todos os pais aí já começaram a segurar, falou, pô, agora já não dá mais para brincar de bets na rua, porque a moto, o carro já está mais veloz pelo asfalto,
e aí já diminuiu, já não teve mais essas atividades. Então, você vê que situação, né? O progresso foi chegando e foi retirando esse convívio aqui da criançada. É uma pena, mas foi isso que aconteceu. Meu filho teve um atropelamento jogando bets. Mas só para completar. E daí, nessas normas de jogos e brincadeiras, a todos os pais, eu acredito que para ter o filho com proteção, prefere que ele fique no celular, prefere que ele fique no computador. Meu filho joga LAU, ele tem 18 anos. Às vezes ele passa 4 horas, 5 horas jogando LAU, é muita coisa. E na rua não, na rua se jogava enquanto tinha sol, enquanto tinha iluminação. Aí depois, vamos embora, já é noite, vem para casa. Agora não, agora se deixar, joga até de madrugada o LOL. Então, a tecnologia rouba muito esse tempo aí, que é precioso para as crianças. Isso. Obrigado, professor Nivaldo. E é uma coisa para a gente repensar, né? E é o perigo, né? É o perigo das ruas hoje em dia, de encontrar pessoas mal intencionadas, né? Das drogas. Tem muita coisa aconteceu, né? Com o advento da tecnologia e da internet, que tirou muito a nossa privacidade, assim, digamos assim, de brincar em rua, de brincar em parquinho. Então, os pais ficam muito mais receosos, né? Hoje em dia. Deixa eu só fazer a chamada aqui, gente. Isso, eu já vou ler aqui, professora Elisângela, mas muito obrigado. Professora Bruna está aí, professor Cláudio está aí, professora Cleonice está ali, né? Professora Elisângela de Andrade. Sou eu, professor. Elisângela, o professor Ismael, a Fabiana não se encontra, o professor Fred está aí também, o professor Gilberto está também, professor Gilmar. Professor Gilmar tá por aí? Não, parece que eu tinha visto o professor Gilmar aí. Alguém viu, gente, o professor Gilmar? Ó, acho que quem saiu foi a Maristela, né? Ela tá com problema na internet, então o professor Gilmar não estava aí. Hélio também não está. A professora Ivna me avisou, está nos Jogos da Primavera. Jogos da Primavera. E a professora Josiane Zabini está aí hoje? Eu sei que a professora Josiane Zabini estava na primeira reunião. Hoje ela não se encontra. A professora Luciana Dias está aí. Professora Márcia. Não. Professora Maristela, Nivaldo, Paula. A professora Paula não está, né? E a professora Kênia se encontra. Isso aí. Então, só para repetir aqui para vocês, ó, quem levou falta hoje? Então, foi a professora Fabiana, Gilmar Paris, Ivna, Josiane e a Kênia. Ah, Kênia, a professora Paula. Não queira me matar, Kênia, tá bom? Está feita aqui. Só falta eu fazer mais uma chamada da semana passada. Prof, eu com uma dor de cabeça que tô com uma enxaqueca terrível. E você querendo me dar falta? Tô no curso e ainda vai me dar falta? Aí não. Eu já arrumei ali, não brigue comigo. Já arrumei aqui já, ó. Vamos lá? Alguém mais quer comentar? Deixa eu ler aqui da professora Elisângela, ela comentou. Então, né, de que forma podemos tratar as questões culturais, né, relacionando aos jogos e brincadeiras? Então, ela colocou, primeiramente, a gente descobrir dessas turmas, quais as brincadeiras que fazem parte da vivência da cultura local. Ótimo. Uma coisa que a gente pode fazer também, o que mais? Fazer um trabalho de pesquisa, né, o que o pai e a mãe brincavam, o que o tio brincava, né? A gente tentar trazer essa realidade. Oi, prof. Kênia. Pode falar.
Não, então eu sempre faço esse resgate com eles, né? Ou até em forma de trabalho, ou até para eles perguntarem quais que eram as brincadeiras que os pais realizavam na época, se tem alguma que foi transmitida para eles, que o pai e a mãe ensinou na escola, porque a gente resgata essa parte de brincadeira tipo betes, búlica, ou bolinha de gude, taco, sei lá, pular amarelinha, ainda eles fazem, né? Mas pular tábua na minha época, elástico, pique-bandeira, tinha um monte dessas brincadeiras que hoje eles não fazem mais. Então, tem alguns que eu faço esse resgate, os avós de pesquisa mesmo, até com os avós, né? Quais que eram as brincadeiras que eles faziam com os avós, depois com os pais, depois com eles, e agora como que está, né? E até o meu projeto que eu vou desenvolver agora com o segundo ano, entre jogos e brincadeiras, também vai passar são jogos cooperativos, né? E eu também vou fazer esse resgate, mas eu vou trazer o resgate internet, humano e depois o presencial, né? Nós vamos vivenciar 3 modalidades a mesma coisa, só para eles vivenciarem, para ver o que chamou mais atenção, se é o online, se é o humano, né? Então, eu vou resgatar isso deles também, para ver a diferença da cultura com a tecnologia também, né? Então, eu vou fazer primeiro eles abordarem essa brincadeira, e, aliás, não é com o segundo, é com o 4º ano de formação de docentes. Já vou contar aqui, dá, né? Pode, com certeza. Vou fazer o pebolim humano. Com eles o projeto, mas eles primeiro vão vivenciar na mesa, normal. Aí a gente vai para o pebolim online. E depois nós vamos criar um projeto de integração comunidade, que nós vamos ter no final do mês, e daí eu estou elaborando para a gente fazer o humano. Então, nós vamos vivenciar as 3 etapas, e daí depois a gente vai sentar e colocar em questionamento, né, refletir qual que eles gostaram mais. Se é do modo humano, se é na mesinha mesmo, ou se é online. Olha, que bacana, gente. Olha, vocês estão vendo, né, gente? Olha, o nosso grupo é essa contribuição, essa troca de ideias. Mas hoje, mais ou menos, nós vamos ter mais ou menos uma ideia assim, professora Kênia, na aula, que é mais uma sugestão para quem vai trabalhar, né, na sua implementação com jogos e brincadeiras, possa trabalhar com seus alunos também. Mas é bem parecido. Mas a ideia é excelente. Essa a minha do ideia pebolim é isso, humano. Trazer esses valores, né? E daí buscar as 3 etapas, né? Para depois vamos ver o que eles vão refletir depois, qual que eles gostaram mais. Isso, é exatamente esse nosso trabalho, né? Resgatar essa cultura, e ali a gente já está respondendo essa pergunta, né? Como que a gente está trabalhando dentro do componente. A partir do momento que eu peço um trabalho de pesquisa, eu estou trabalhando a interdisciplinaridade, que eu estou trabalhando português, né? Nós vamos desenvolver lá, eu preciso da arte para eu desenvolver um pebolim humano, por exemplo, né? Sim, que nós vamos construir, né? Eu preciso da matemática, eu preciso de todas as áreas. Então, é isso aí, é a gente mostrar realmente, né, para que a gente veio e aonde que a gente consegue contribuir dentro do nosso componente, da nossa área, que é a área de linguagens, né? Onde que a educação física pode contribuir para que a gente possa desenvolver essa competência 5 ali. A professora Elisângela colocou na 2, então, ali, né? Pedir para que os alunos pedir para que estes alunos apresentem suas brincadeiras para serem vivenciadas pelos demais, relacionar regras que são estabelecidas em sua região, diferentes nomes das brincadeiras citadas e por aí vai. Olha, a gente já teve um monte de sugestão e ideia aqui para que vocês trabalhem os jogos e brincadeiras dentro dessa ótica, dentro daquela competência ali da BNCC, tá? Obrigado aí por todas as contribuições. Vamos lá, Bruna.
Olá, pessoal, boa tarde. Estamos escutando ali a colaboração dos colegas ali quanto ao planejamento, né? Eu trabalhei esse planejamento no meu primeiro curso do ensino fundamental e eu apliquei brincadeiras regionais com os sextos anos. Foi bem interessante, né? A proposta de trabalho era justamente a que a professora Elisângela fez ali, fazer com que eles buscassem brincadeiras com nomes diferentes, ou seja, de regiões do Brasil diferentes. Às vezes a gente brinca uma brincadeira com um nome que todo mundo já brincou, que é um nome diferente, né? Mas é a mesma brincadeira, só muda o nome. Então foi bem bacana ali que eles puderam, eles aprenderam dentro do grupo deles. Nossa, professora, eu não sabia que pega-pega também se chamava pula macaco, enfim, né? Então eles foram descobrindo, e daí a gente assistiu bastante vídeo de crianças do Nordeste, do Centro-Sul, de outras regiões que até a fala deles é diferente, então eles acharam assim bem interessante até o modo que eles falam, né? O modo que eles colocam as palavras. E outra coisa bem bacana que eles observaram, que as escolas que a gente fez a pesquisa de outras regiões, escola assim, bem menos visível no sentido de poder aquisitivo, de estrutura, de infraestrutura. O jogo era no barro mesmo, era na terra, não é nessas escolas que nós temos, que eu acredito que o Paraná tenha bastante escolas com uma boa estrutura, né? Que tem uma quadra, enfim. Então, nós, professores, eles jogam descalço, eles jogam na terra. Assim, tá vendo só, gente? Vocês são privilegiados, onde vocês têm uma quadra boa, vocês têm um ambiente legal para fazer essas atividades. E eles queriam fazer aquelas diferentes. Então, foi bem legal a atividade que a gente fez. E a gente pode tanto construir isso com o ensino fundamental, como que eu fiz, e com o ensino médio ali, para ver a questão da empatia, que hoje em dia está bem distante deles, a questão de ver o próximo com outros olhos, de ajudar o próximo, e não de diminuir o próximo, né? Essa é a minha contribuição. Obrigado, prof. Vamos lá, vamos para frente. Nossa reunião hoje tá... O que nós vamos ver de conceitos? Nós vamos ver essa metodologia que eu falei para vocês, né? A metodologia da problematização. Então, eu não sei se alguém já tinha visto, ouvido falar, né, sobre isso. É o arco de Marguerês. Então, a metodologia da problematização com esse arco de Marguerês, que é de Charles Marguerês, ela tem como pressuposto conduzir o estudante a observar a realidade, é tudo que nós já estávamos comentando aqui, né? Observar a realidade, identificar, analisar e compreender os pontos chaves, né, do problema ou daquela situação e buscar soluções para o mesmo. Ela é bem parecida, esse arco de Marguerês, com a abordagem baseada em projetos que vocês viram na segunda jornada, né, quem fez a segunda jornada. Mas assim, de modo geral, né? Então, eu tenho uma realidade, uma determinada realidade que nós temos, né? Nós temos hoje em dia, que nem nós já comentamos, né? Que não é a mesma realidade que nós vivemos lá por conta de vários fatores, mas hoje nós temos uma realidade. Então, esse arco de Marguerês o problema é a observação dessa realidade. Ou seja, a partir do momento que eu observo essa cena, né, eu gero ali comigo um problema, tá? Então, essa observação da realidade, para mim, seria assim um problema. Depois, eu vou ver os pontos-chave desse problema. Aí eu vou partir para uma teorização, né, com esses pontos chaves e com essa observação, eu vou teorizar isso. Aí eu vou colocar na próxima etapa hipóteses para que eu possa solucionar o que eu observei na realidade, esse problema, né? De acordo com a teorização também, né? Nunca eu posso fugir ali dessa teorização, ou seja,
dessa argumentação fundamentada, digamos assim. E aí eu vou aplicar a realidade. Eu vou fazer essa parte prática, né? E ali é um círculo que você vai seguindo. Volto para a realidade ali. Então, aplicação prática na minha realidade, de acordo com a minha realidade. Gente, ficou mais ou menos assim? Tiveram uma ideia mais ou menos de como é esse trabalho com a problematização? Tá tranquilo ou não? De acordo com o desenho, então, a realidade, eu vou observar uma realidade, eu vou observar um problema, depois eu vou definir os pontos chaves para essa realidade, para esse problema, vou para a parte da teorização, as hipóteses para eu solucionar, né, esse problema ali que eu tenho, e depois eu vou aplicar isso com a minha realidade. Né? O que poderia ser um problema para nós relacionado aos jogos e brincadeiras? Nós já comentamos bastante aqui. Qual que seria um problema ali, observando essa nossa realidade hoje em dia? Vocês falaram bastante aí. O ambiente. O ambiente, que eles não brincam mais na rua, né? Por que eles não brincam mais na rua? Não é um problema? E daí, se eles não brincam mais na rua, eles não podem brincar também mais na escola? A gente não vai resgatar? Na escola tem restrições, né? Não pode sair gritando, não pode sair berrando, não pode sair correndo. Tem as restrições aí, e locais também. Tem algumas restrições, mas vocês estão entendendo que tudo é de acordo com uma realidade e a gente tem um problema, lembrando sempre relacionar, né, a cultura, tecnologia, jogos, que é o que nós estamos vendo aqui. Nós já vamos ver um pouquinho mais a fundo sobre essa metodologia, tá? E tem outro sobre responsabilidade, porque tem colégio que libera no intervalo a quadra, e tem colégio que já não libera, só fica no pátio. Porque é questão de se machucar e ter acidente no intervalo e o colégio ser responsável. Tem essas questões também. Geralmente, o colégio que eu trabalho aqui, a quadra é no fundo, assim, da escola. Então, por conta de não ter ninguém, né, como responsável dessas crianças, a gente não deixa eles brincarem lá na quadra. E até a questão do perigo, né? Tudo que a gente vem conversando até aqui, né? Que toda a questão do perigo também, de estar lá fora, né? Pode acontecer qualquer situação, né? Com esse aluno lá sem ter alguém para cuidar. Com a gente cuidando, a gente já quase não dá conta. Imagina deixar ele sozinho lá. Escuta o barulho, derruba a quadra, professor Neivaldo. Pra você ter uma ideia, deve ter acontecido com vocês já. Mas eles crescem com entendimento, um respeitando os limites do outro também, né? Isso, Os maiores impõem respeito, né? Aí os menores vai ficando para trás. Nem que seja na base da pancada, mas eles impõem respeito. Impõem regras. Então, vejam só. Já deve ter acontecido com vocês. Quantas aulas de educação física que eles estavam lá jogandinho e a bola enroscou lá em cima e o aluno queria subir lá para tirar a bola? Né? Então, olha o perigo, gente. Se não tem ninguém ali, o cara vai subir lá. Gente do céu, olha o problema. Aconteceu isso comigo hoje de manhã, lá na escola que eu trabalho em São Bento do Sul. Tem o ginásio de esportes lá. E tem uma como é que se diz lá? Uns negócios lá que segura a parede lá, e a bola foi em cima do ginásio e ficou lá. Quando eu olhei o bonito andando em cima do ginásio. Imagine, pense só. A loucuragem de que acabou com rolar lá de cima, ele ia cair uns 10, 15 metros, que é para o outro lado, lá da quadra. Que, não sei se a professora Bruna conhece a Odélia Lutz, ela sabe como que é lá do outro lado da rua, lá embaixo. Meu, mas você não sabe o frio na barriga que deu. E nessa hora, né? E eles não querem nem saber. Eles sobem mesmo, e eles até a gente vê que eles são carentes. Às vezes eu faço circuito com eles, né? Então eu já cheguei a colocar lá algumas coisas, passar por baixo do banco e anda em cima do banco e corre, e aí depois você fica pensando, meu Deus do céu, se cai um aluno desse aí, parkour. O que eu vou dizer pro pai? Daí ele vai dizer, professor, você não tem outra coisa para dar, para fazer com eles? É difícil, a gente se coloca numa posição assim, bem... Hoje não está fácil de você trabalhar na escola, porque os pais, eles... professor, mas como é que esse professor está fazendo uma atividade dessa?
se pega um circuito, conforme uma coisa de... Se coloca, por exemplo, para ele trabalhar o equilíbrio, para ele andar em cima do banco, se ele cai e vira o pé, você está morto. Eu não sei se... Mas, olha, é difícil. É uma coisa bem complicada. Ossos do ofício. Eu faço, eu rezo a Deus e vai. Pode ir. Sobe no muro para buscar a bola. Se vira, vai. Depois eu vejo. Eles perderam muito nessa parte prática de fazer as coisas, digamos assim, né? Mas a gente vai levando. Gente, ó, problematização, arco de Maguerês, só para a gente resumir aqui, ó, de forma bem simples, né? Ele descreve essa problematização em 5 etapas, tá? Observar a realidade, que é a problematização, identificar os pontos-chave, teorizar, depois levantar hipóteses, né, a partir dessas teorias, e aplicar essas hipóteses para uma nova realidade, para a gente transformar essa realidade, ou, né, conforme diz ali, a gente fazer com que eles pensem a realidade. O nosso objetivo é fazer com que eles pensem um pouquinho do que eles vivem, da realidade ali que eles estão inseridos. E nós temos um vídeo aqui das metodologias ativas, ele é bem curtinho, eu vou passar aqui para vocês, e ele vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Gente, a hora que eu vou passar vídeo, eu demoro um pouquinho, porque eu tenho que desligar aqui a gravação, sabe? O YouTube me corta se eu postar vídeo do YouTube, no YouTube. Vocês entenderam, né? O arco de Maguerês é uma metodologia. Já ficou um pedacinho ali. Então, nós vamos organizar aqui, nós vamos observar aqui a proposta do Mão na Massa de hoje, né? Nós vamos observar o Mão na Massa da aula 49 e da 51, que é da primeira série do ensino médio. Gente, quem tem primeira série do ensino médio é exatamente essa aula, esse planejamento que está lá, tá? Lá no LRCO. Professor, mas eu não tenho primeira série, eu tenho segundo e terceiro. Dentro do conteúdo do tema jogos e brincadeiras, você pode trabalhar essa aula com outras turmas. Às vezes vocês fazem, né, implementações e ela dá tão certo que os próprios outros alunos das outras séries, eles pedem para que você desenvolva atividade. Vai dizer que não. E vocês acabam desenvolvendo atividade com todas as turmas, né? A gente trabalhou na segunda jornada com rotação por estações. Quase todos os professores que usaram essa metodologia, eles comentaram que os alunos, os próprios alunos das outras turmas, eles pediam e os professores acabaram fazendo aquilo com todas as turmas daí, né? Então, aula 49 e aula 51, nosso objetivo aqui. Então, nós vamos observar essas aulas coletivamente, essas atividades do Mão na Massa e pensar em estratégias para desenvolver essa aula em outros contextos, ou lá de acordo com a nossa realidade, tá? Então, quando temos a possibilidade de observar estratégias de encaminhamentos metodológicos, ou seja, de discutir estratégias, igual nós estamos fazendo aqui, né? Nós podemos adaptar para a realidade de nossa escola, avançamos no planejamento e também no resultado da aprendizagem dos nossos estudantes. Então, essas duas aulas vai ser mais ou menos assim, ó. Eu já pulei, acho que para a aula 2. A aula 1 aqui do Mão na Massa. Eu vou deixar aqui no chat o link para vocês. Tá aqui o link da aula, né? A aula como um todo, dessa aula que nós estamos na tela aqui. Essa aula 1, então, ela vai trazer ali, né? Ou vocês falaram, né? O pique bandeira. Acho que a professora Bruna falou, não lembro, que falou sobre o pique bandeira, não? Não vou lembrar. Foi uma professora que falou para mim aí do pique bandeira. Então, nós temos assim a... Bandeira ou bandeira? Eu, prof. Oi?
É rouba-bandeira ou pique-bandeira? Eu conheço por pique-bandeira. Eu comentei alguma coisa do pique-bandeira. Isso é rouba-bandeira, pique-bandeira, pegue a bandeira do adversário. O que não pode é só bata com a bandeira no adversário, daí não. Tá bom, professor Cláudio? Só pegue É que bandeira. aqui usa bola, né? Aí fala rouba-bandeira. E é melhor a gente usar pique-bandeira, não rouba-bandeira, né? Os roubos estão tão acentuados hoje em dia. É bom a gente fugir desses termos assim, para a gente não incentivar. Então vamos lá. Então, na atividade, né, Mão na Massa, nós temos ali, ó, agora é sua vez de praticar um jogo. Polícia e ladrão, agora acabou a brincadeira. Polícia e fujão, sei lá, alguma coisa assim. E na queimada? Mata, mata, mata! Manda matar na queimada? Professor, posso matar o rei? Eita, gente, olha Comer, aí. né? Vamos comer. É tudo a escola, tudo é a mesma coisa, viu? Nós temos 2 jogos aqui nessa atividade da aula 1, aula 49, tá, gente? Passei aí no slide, na chat da Meet. Agora é sua vez de praticar um jogo. Nessa atividade, vamos vivenciar um jogo muito conhecido culturalmente em nosso país. Vamos praticar o pique-bandeira. O pique-bandeira faz parte do acervo cultural infanto-juvenil brasileiro. O jogo chegou ao Brasil nos anos de 30, se popularizou nas décadas de entre 60 e 80 e foi perdendo importância com o processo de urbanização da cidade e o aumento do tráfego de veículos. Olha ali, né? Nós já temos um problema, nós já temos, né, as hipóteses, né, para por que essa atividade, esse jogo ele acabou. E ali vocês têm um pique-bandeira na rua, né? Que era praticado na rua. Aí, como que se joga? O objetivo do jogo, então, consiste em trazer a bandeira, né, que está sobre a posse da equipe adversária. Para evitar que a outra equipe vença, os jogadores devem proteger as bandeiras em seus campos, ao mesmo tempo que tentam capturar a outra, no campo adversário. Entretanto, algumas regras dificultam a captura da bandeira. A mais conhecida é aquela que garante que as equipes congelam os adversários se eles entrarem em seu campo, sendo tocados por algum segmento corporal. Há em cada lado do campo uma área destinada às equipes que tentam capturar a bandeira, na qual não podem ser congelados pelos adversários. Todo mundo sabe mais ou menos a dinâmica dessa brincadeira? E aí aqui, ó, nós temos a área imune para a equipe verde, ponto para a equipe vermelha, área imune para a equipe vermelha, para a equipe verde, eu li errado aqui. Então ali é o pique-bandeira conhecido de vocês, né? E que um tem que capturar, pegar a bandeira do outro e não roubar. Roubou, perdeu o jogo, gente. Ele tem que capturar, tá? Vocês já tinham visto esse pique-bandeira aqui na quadra? Já fizeram? Alguém já fez? Pode Professor, usamos isso aí o tempo todo. No aquecimento do basquetebol, do futebol, esse aí, do handball, é o aquecimento filé para eles, eles gostam muito. É muito bom. E eu dou tempo, né? Porque senão eles não avançam. Tem que ser rápido. Olha, então, quanto mais estratégia, né? 2, 3 avançando ao mesmo tempo. Isso. E eu, então, pensando um pouquinho no que foi disposto para nós nessa reunião, lembra das perguntas que era para nós refletirmos? Né, a partir desse ponto, se ele começou a ser praticado na rua, né, por que nós, né, adaptamos essa atividade hoje em dia em quadra, em ginásio fechado e não mais na rua? Né, a gente tem que começar a fazer os alunos a refletirem, contextualizar, pensar um pouquinho nessa realidade também, tá? A gente pode pensar assim, mas eles já sabem que não pode fazer isso na rua. Será que eles já pararam para pensar nessa realidade, né? Essa que é o nosso papel aqui dentro dessa atividade. Alguém levantou a mão?
Professor, quando o senhor perguntou, né? Igual o Nivaldo falou, eu trabalho com ensino médio e penso numa atividade que eles gostam e pede, e a gente tem que estar sempre retomando. A questão da estratégia é um espetáculo, e eu gosto porque envolve todos, né? Todos podem participar. E a gente consegue falar a questão da defesa, do ataque, né? Que tem função para todo mundo nesse jogo, muito bom. Ótimo, que bom que vocês já trabalham, olha, isso é uma... Por isso que eu falei, essas aulas, elas estão bem de acordo com a nossa realidade aqui, né? Do que a gente já trabalha, né, na escola. E nós temos a atividade Mão na Massa 2. Eu creio que todo mundo já tenha jogado o Pac-Man ali. Não, professor Cláudio? É um jogo muito antigo. Eu não consigo ficar concentrado nessas brincadeiras de eletrônico. Mas já viu, já sabe como que funciona. Já Isso, vi. essa é a ideia. Todo mundo sabe como que funciona o Pac-Man ali? Né, tem um bichinho, tem outros 4 ali, que são os bichinhos do mal, né, que vão perseguir ali a boquinha, que vai comendo os pontinhos. Gente, chegou uma época que eu tava tão viciado nesse jogo, mas eu quase quebrava o computador, porque eu não conseguia, tinha umas fases lá que eu não conseguia passar. Os bichinhos ficam muito rápido, né? Então, Pac-Man é uma série de jogos de videogame, né, ou de computador ali, onde o objetivo é percorrer um labirinto comendo pontos energizantes e fugindo de 4 fantasmas. Para essa atividade, o Pac-Man original vai ser um pouco transformado. Olha que nós transformando a nossa realidade. E agora nós estamos transformando uma realidade de uma atividade tecnológica, tá? Que eles devem ter jogado só. Ele é quem persegue os outros. Funciona assim. Escolha 2 alunos da turma para serem os primeiros Pac-Man. Eles começam no centro da quadra. Os outros alunos devem se espalhar pela quadra. Todos, incluindo os Pac-Man, são obrigados a se movimentarem somente em cima das linhas da quadra. Os Pac-Mans devem perseguir os colegas. Quando um aluno for encostado pelo Pac-Man, ele também se transforma em um Pac-Man. Ganha quem for o último a ser alcançado. Ou seja, eu vou vivenciar uma prática tecnológica que também não deixa ser, né, mandar o link dessa aula também, né? Que ela não deixa também de ser cultural, né? É uma prática também cultural. Tô copiando aqui já. Gente, esse slide que eu tô apresentando é só da parte do Mão da Massa. Esses que eu tô deixando na Meet é a aula como um todo, né? Eu só tô pegando pra gente refletir aqui esses pontos ali, tá? Mas esse que eu deixei no chat, ou se você for lá no mural do Class, abrir o link dessa aula, você tem a aula em si, né? A aula como um todo, com os objetivos, as propostas engajadoras, as perguntas engajadoras, tudo dentro da aula. Essa aqui é a 51. Então tem essa atividade que é uma adaptação do Pac-Man, que é um jogo eletrônico, um jogo de videogame, para um jogo, né, que a gente consegue fazer dentro da nossa realidade, que é lá na quadra, e faz também que eles pensem um pouquinho sobre essa realidade ali, né, o pega-pega, você pode distribuir olha, tem um desenho da quadra, que você pode formular as linhas, né, pelas quais eles podem andar, pode colocar também, né, cones na quadra, como sendo ali, como que ele fala ali, né, percorrer comendo pontos energizantes, como sendo ponto energizante, ele catando os cones, né, pode pegar aqueles cones chinês e o outro atrás dele ali na cola. Professor Nivaldo? Então, eu uso bastante essa atividade também, mas eu não retiro ninguém, né, ele se transforma, congela ele, se acaso tocar, eu dou 1 minuto para o Pac-Man pegar o máximo possível. E o pessoal foge pelas linhas. Aí, quando alguém é pego, fica com o braço aberto e faz a ponte, que a gente fala. Daí tem que passar alguém por baixo. Passou alguém por baixo, salva. Então, a gente vai contando quantos cada um consegue pegar dentro de 1 minuto. E aí, depois, vence aquele que conseguiu capturar mais. Então, o Pac-Man eu utilizo assim. Olha aí de sugestão, gente.
sugestão para vocês, né, fazerem os planos de ação de vocês, para vocês fazerem a implementação. Estamos com a reunião recheada aqui, né, de pontos para vocês utilizarem. E aí, né, dentro aí dessa aula, dentro dessa proposta do Mão da Massa, dessa atividade, você vai refletir sobre a atividade. Então, como que foi a experiência de você só jogar de forma eletrônica, né, e jogar também de forma manual, digamos assim? Já haviam realizado essa atividade antes? Como vocês veem o futuro tecnológico na produção de novas brincadeiras? Que eu produzi uma nova brincadeira, não produzi? E a partir do momento que eu vou mudando, olha, quando eles perceber que eles podem mudar essa cultura ali do jogo, que é só de pegar pontinho, como o professor Nivaldo falou, passar por baixo da perna, eu não tiro ninguém. Gente, são várias possibilidades deles produzir, deles recriar e eles transformar essa realidade. Então, é muito bom ali. E como você acha que serão os jogos no futuro? Principalmente esses jogos assim, que a gente, né, digamos assim, esses jogos manuais. Hoje nós vivemos uma realidade que não é a nossa com relação a esses jogos. E como que o aluno, né, fazer ele pensar como que ele acha que vai ser lá na frente, esse futuro. Oi, professora Kênia. Não, prof, eu só estava pensando na minha, mas eu não tenho primeiro ano. Então, você vê como que eu pensei e deu, né, com a parte tecnológica da vivência que eu estou planejando fazer com ele, inclusive já comecei. Então, casou bem direitinho, né? Com as perguntas, com a parte tecnológica, com o futuro. É o que a gente vai viver a experiência, né? Agora, você falando, parece que copiou de mim. Então, e quando você falou, eu senti que eu, né? E eu não tenho primeiro ano. Então, eu não tenho acesso, nem o primeiro ano. Então, eu não tenho acesso ao RCO do primeiro ano, eu não tenho essa aula. A essa aula, né? Então, mas vocês sabem que tem uma lista de conteúdos, né, gente? Tranquilo? Todo mundo sabe que tem uma lista de conteúdos, né? Você pode pegar o conteúdo de todas as disciplinas, médio, fundamental, né? A nossa diretora que sempre coloca assim no início do trimestre aquele link com a lista de conteúdos para vocês utilizar uma aula ou outra que vocês queiram, né? Eu quero uma aula do primeiro, vou implementar no segundo, tranquilo. Beleza? Gente, gostaram dessas duas atividades? Várias possibilidades, né? E que a gente tem muita coisa aí, né? Que a gente pode analisar dessas atividades. Eu vou deixar aqui o link para vocês no chat. Então, nesse grupo, né, nós vamos analisar as atividades do Mão da Massa e fazer as análises que estão propostas aqui no Jamboard, que eu já deixei pronto para vocês aqui. Vocês já são editores, né, desse documento. Já vou abrir aqui também para mim. Estou deixando aqui no chat da Meet. Gostaria que vocês entrassem, né? E eu vou explicar aqui para vocês já sobre esse Jamboard. Deixa eu aumentar aqui. Esse Jamboard, ele está disposto assim, ó, igual está aqui na minha tela, ó. Tá? Então, o slide 1 é a problematização usando o arco de Maguires, tá? Nós vamos fazer uma problematização da aula 1, né? Então, qual que seria a realidade ali daquela aula 1, que é a aula 49, tá? Quais que seriam os pontos-chave para a gente discutir dentro dessa proposta da aula 49? Como que a gente... Tô vendo que vocês estão entrando lá, o professor Gilberto, Cláudio, já estão entrando lá no documento. Como que a gente conseguiria fazer uma teorização utilizando aí essa metodologia com os alunos? Que hipóteses, né, para essa realidade, para esses pontos chaves, para que linha que a gente vai seguir, né? E como que a gente poderia aplicar,
dentro, né, de 1, 2, 3 aulas, essa problematização relacionada com os jogos ali. O slide 2, eles são iguais, gente, tá? Olha aqui, ó. O slide 2 é a mesma coisa, só que ele está relacionado com a aula 2, tá? Que é a aula 51, que é a que nós vimos do Pacman, tá? Então, realidade, o professor Nivaldo já deu umas dicas ali, né? Sobre realidade, pontos-chave, teorização, hipóteses e aplicação dessa atividade ali. Eu não vou conseguir fazer esse Jamboard com vocês, até queria fazer, né? Porque nosso tempo já são 16h30, como passa rápido, gente do céu. Quando, né, todo mundo aí participa e a gente passa o tempo muito rápido. Mas eu gostaria que vocês né, fizessem esse documento, preenchessem esse documento para mim ali conforme vocês estão na Meet, aí conforme vocês têm um tempinho, vocês vão preenchendo ali, né? Quais que seriam, então, os pontos-chaves, a realidade, a teorização, as hipóteses e a aplicação. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa metodologia em outro vídeo aqui, mas eu quero que vocês vão fazendo. Professor, perdi o link. Lembre que ele está também no mural, olha aqui, ó. Então, ele está aqui, ó, problematização, arco, é o mesmo Jamboard. Eu coloquei vocês como editores, então vocês estão com editores, só que eu coloquei editor para quem entra com o e-mail @escola. Se você entrar com outro e-mail, acho que até você não vai conseguir entrar, mas caso você entre com outro e-mail, você vai conseguir colocar lá as notas, tá? Todo mundo é tranquilo com relação ao Jamboard para escrever lá dentro do slide? Alguém tem alguma dificuldade ou não? Tranquilo, então? Tá. Vamos lá. Compartilhar essa outra guia. E eu tenho aqui, né, algumas trocas de experiência, mas antes de eu passar esse vídeo, eu quero que vocês, né, vamos tirar uma foto para eu colocar lá no grupo de novo e colocá-la também no nosso mural lá no Class. Tranquilo? Ah, mas hoje vamos sorrir. A última aula vocês estavam muito... Não sei se foi muita informação. A primeira reunião é dose, né, gente? É um tagarela falando aqui. E vocês aí só escutando e anotando. Eu vi ali que umas professoras ficam com um caderninho. Olha, professor Nivaldo, que bonito, ó. Professora Cleonice, eu vi a Bruna anotando algumas coisas. Professor... Olha lá, ó. Olha aí, gente, olha. Pois é, enquanto eu tô... Eu estava até analisando, professor, para ver se você é bonzinho ou é ruim, né? Então, eu acho que vai ter prova. Agora estamos já conversando um pouquinho mais com você. O professor Michel, acho que vai ter prova. Enquanto eu estou respondendo o WhatsApp aqui, o pessoal vai ter treino hoje, professor. Vai ter treino hoje aqui e o pessoal ali só anotando. Gente, eu fiquei com medo agora. Vai que eles se inscreveram. Pra gente aí, viu, pessoal, no dia da prova. Vai que falaram mar de mim aí, meu Deus, Nivaldo, ó, tô frito. Vamos lá, ó, 2, 3 e... Tirei uma, deixa eu postar lá no grupo. E vamos mais uma, vai lá. 2, 3 e... Aí, acho que uma deve ter ficado boa. Prof, eu preciso me ausentar um pouquinho, mais cedo hoje, tenho aluno agora, tá? Ok, prof. Obrigado pela participação. Até mais. Gente, eu tenho esse grupo aqui. Desculpa a bobagem aí, pessoal. Ó. A gente fica fazendo gestos aí. Ó. Eu tenho esse grupo. Sem influenciar ninguém, viu? É só uma brincadeira. Eu tenho esse grupo formadores, terça-feira, e tenho um futebol terça-feira. Daí, na terça passada, eu não sei se vocês notaram, eu postei um que era uma foto, não sei o que, o calendário, lá no grupo do futebol. Daí, vários amigos no privado lá, por que você postou aquele negócio ali, aquele calendário? O que tem a ver aquilo com o futebol? E eu fui ver que eu tinha postado errado no grupo. Aí você fala assim, é o dia que eu não vou jogar. É verdade. É o dia que eu vou jogar. Deixa eu passar aqui bem rapidinho para nós não passar do tempo hoje.
Vou voltar aqui. Então, nós vamos ali, ó. O que você sabe sobre essa metodologia, esse arco de Magerês, e de que forma nós podemos relacionar a metodologia e a avaliação com o objetivo da aprendizagem no contexto dessa aula, né? Ou seja, problematizar, já avaliar usando a metodologia, tudo dentro desse contexto, e como pode ser a gestão dessa aula, né? Eu preciso falar sobre gestão dessa aula, porque eu preciso saber quanto tempo eu vou gastar, quantas aulas, né? Material. Então, todas essas informações sobre a gestão são muito importantes aqui. Então, nós vimos aí, né, a contribuição do professor, falando sobre as práticas corporais como um todo, e para auxiliá-los aí a desenvolver também essa atividade e essa metodologia com os alunos, tá? Agora, praticando com o estudante, então, a metodologia de problematização desse arco, ela possibilita que os professores, então, desenvolvam propostas a partir de uma leitura crítica da realidade, mas também permite que o professor e estudante juntos, eles busquem soluções para problemas que se relacionem com a temática a ser desenvolvida em aula, ou seja, dar a voz para aquele estudante, né? E vocês já estão liberados a praticar essa atividade com o estudante, e se quiser até fazer as suas implementações, tranquilo? Fazer o plano de ação e as suas implementações. Então, o arco de Magerês: apresente a proposta de atividade da aula, verifique o que os estudantes sabem sobre essa atividade, né? Aí, como a professora Elisângela falou, né, logo no comecinho ali, traga questões. Então, auxilie os estudantes elaborando questões para que eles analisem a situação. Registre os pontos-chave, então anote cada participação dos estudantes, auxiliando a identificar os pontos principais dessa realidade. Traga elementos teóricos, então apresente os fatos que se relacionam com a teoria do tema de estudo ou da proposta da atividade. Criem hipóteses, elaborem novas propostas, mudando as regras, sugerindo novas aplicações ou novas formas de realizar tal atividade e pronto. Agora é o momento de efetivar, né, as propostas que foram elaboradas por vocês, tá? Então, eu preciso organizar essa tabelinha aqui com vocês, né, da organização dos grupos. Eu preciso que vocês definam mais ou menos assim, qual que é a atividade que vocês vão fazer, né, jogos e brincadeiras, as práticas de aventura, o Se Liga, mas daqui eu vou deixar para outra reunião, que hoje eu já estou bem sem tempo, mas tentem se organizar com relação a isso, tá? Tranquilo? Para a próxima reunião da semana que vem, na outra, gente, é aquela que a gente vai dividir em até 4 para vocês começarem a fazer o plano de ação, tá? Já vão vendo qual atividade que vocês vão fazer, qual tema que vocês vão fazer, para que a gente consiga dividir as turmas ali. Professor, dá licença um pouquinho. Oi. Dia 17, 18, 19 eu vou estar em Apucarana em curso. Aí eu assisto um outro dia a aula, como é que faço lá dentro? Qual dia que está disponível daí? 18? Eu vejo contigo depois daí lá. Você pode assistir dia 20, prof. Dia 20 eu tenho 2 reuniões, que é na quinta-feira. Então, beleza. Eu vejo lá dentro, converso contigo depois. Tá. Aqui nós temos um Saiba Mais, né? Educação Física Escolar, aplicação do arco de Magerês, desafios e propostas, que está disponível para vocês dentro desse slide, para você queira se aprofundar um pouquinho mais sobre esse arco de Magerês, tá? E aqui é o link que para vocês contribuir com a gente. Então, para a gente concluir, né? Você tem alguma sugestão para o GE? Eu quero que você deixe aqui, ó. Tô deixando aqui no chat da Meet, tá? Mas vou deixar lá no grupo, gente. É importantíssimo que vocês preencham esse formulário, né? De contribuição, de avaliação das nossas reuniões aqui, para que a gente possa cada vez mais melhorar as nossas reuniões para vocês. Eu estou deixando esse link também lá no grupo, caso alguém precise sair. Então, ó, tô deixando lá, ó, link de avaliação. Vou deixar avaliação da reunião de hoje. Será que eu voltei a gravar? Voltei. Tá lá também no grupo para vocês preencherem.
Tranquilo. Gente, no mais eu quero agradecer mais uma vez imensamente a Professor participação Michel, qual a de nossa vocês turma ali. ali? Pode Porque pôr Educação Física, EM de ensino médio, tá? Pode pôr EM de ensino médio. Aí daí tem uma questão logo abaixo ali no formulário, é EM só? Isso, pode pôr EM de ensino É porque médio antes, ali. antes era o número da turma. Aham. Teve um questionamento sobre o número. Tem esse número da turma? Tem o número da turma lá Mas aí, dentro do nosso class, mas a gente só tem dois professores formadores do ensino médio de educação física. Então, vocês respondendo, a gente pega assim as respostas como um todo da educação física do ensino médio, entende? Então, não tá E a bom. semana é a própria? A semana ali é só essa de hoje ou tem que colocar outra a semana de hoje. também? As A outras? semana de hoje. A semana tá. de hoje, tá? Gente, eu quero agradecer imensamente a presença de vocês. Até semana que vem. Lembrando que a participação semana que vem, ela não é obrigatória, tá? Não é obrigatória. Fiquem bem tranquilos com relação a isso. É uma reunião de nivelamento. Quem faltou a primeira reunião, continua comigo aqui, tá? Deus abençoe a todos. Até a próxima. Valeu, professor. Tchau, tchau. Valeu. Prof, lá no formulário pede qual turma você frequenta. Isso. Eu coloco Educação Física e EM. Isso aí. Falou, professor. Um abraço. Boa tarde aí, Falou, gente. um abraço, Tchau. gente. Até mais. Deixa eu perguntar para o prof aqui. Opa! O meu, prof, na implementação, eu tinha pensado na metodologia baseada em projetos.